vamos falar sobre a agenda do presidente Bolsonaro aqui no estado. A gente também traz informações da Câmara de Mossoró. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. A gente agradece a audiência, você que nos assiste, você que nos acompanha nesta terça-feira. A gente vai conversar com o senador Rogério Marinho, presidente do PL aqui no estado, líder da oposição no Congresso Nacional, vem trazer informações sobre o que os apoiadores do presidente Bolsonaro, os filiados ao PL, estão chamando de Rota 22, que começa aqui pelo estado de Potiguar já nesta semana. Vamos falar sobre esta agenda do presidente Bolsonaro aqui no estado de Potiguar. Bem, você de casa participa, interage conosco através dos contatos que aparecem sempre aqui no canto da tela. Você interage pelo nosso Instagram, @Cenário Político TCM, e também o nosso WhatsApp, 988028941. Bem, nesta terça-feira, a sessão da Câmara de Mossoró aconteceu sem maiores polêmicas. Vamos acompanhar alguns assuntos debatidos. A sessão ordinária desta terça-feira aconteceu de forma tranquila. Os expedientes foram cumpridos normalmente. Marleide Cunha utilizou a tribuna e falou sobre uma ação do Ministério Público referente à Prefeitura de Mossoró. O prefeito enviou um substitutivo à lei orçamentária anual e tirou recursos de quem mais precisa, que é da população mais pobre. Por exemplo, tirou R$500 milhão dos serviços para pessoas com deficiência, tirou recursos dos CRAs, tirou recursos do plantão social, cortando pela metade esses recursos. De modo geral, a assistência social tinha um orçamento de R$58 milhões no projeto original de lei orçamentária, e depois da eleição, com o novo projeto que foi enviado, reduziu para R$51 milhões. A vereadora Plúvia falou sobre mobilidade urbana, citando exemplos de fora do estado que poderiam ser aplicados aqui em Mossoró. Passe livre, principalmente para estudantes, é de graça já, é uma realidade lá na cidade de Juiz de Fora. E a outra, o domingo, o busão é livre para todo mundo conseguir vivenciar a cidade plenamente. Então, essa realidade a gente pode replicar em Mossoró para que as pessoas consigam aos domingos vivenciar Rio Branco, que as pessoas possam viver e ter direito à cidade na sua plenitude. E a outra coisa é a redução da jornada de trabalho para os servidores públicos municipais. Lá a realidade agora são de 30 horas semanais, então mostrando mais uma vez que é possível reduzir a jornada de trabalho para a classe trabalhadora. O vereador Tiago Marques cobrou do governo do estado a melhoria do transporte para estudantes. Fiz um apelo ao governo do estado para entender que o Rio Grande do Norte também existe além da Reta Tabajara. Os estudantes aqui de Mossoró, os estudantes universitários, eles já têm o apoio da prefeitura em algumas rotas. Mas é importante que outras rotas sejam criadas, afinal, todos têm direito à educação. Por isso eu fiz um apelo hoje, mandei um ofício para o governo do estado, pedi a ajuda dos colegas vereadores aqui, para que o governo do estado chegue junto de Mossoró, não apenas com apoio moral, mas com ações efetivas e disponibilize também esse transporte, afinal, a educação é a base do nosso desenvolvimento. Já Raério Cabeção enviou um projeto que foi lido na sessão ordinária desta terça para que permissionários que comercializem seus espaços possam ser punidos pelo poder público. A matéria poderá ser votada na próxima semana em regime de urgência. Não é justo uma pessoa receber um box aqui, por exemplo, centro comercial, está vendendo por R$3.000, alugar, tem equipamento de Mossoró como mercado que praticamente tem um dono. A loja toda de um cara só. Então, é coisa que vem há muito tempo. Eu estou colocando esse projeto para que, a partir dessa data, não se possa vender nem alugar prédio público, com a penalização de perder a concessão e não poder mais entrar em concessão de prédios públicos. Como é que segue esse projeto de lei? Foi apresentado hoje, foi lido e qual a sequência? Na próxima semana, na quarta-feira, eu devo colocar um requerimento de urgência para pegar logo esse e levar para o prefeito sancionar e a gente poder cobrar isso aí, porque é importante para a nossa cidade. Olha, a denúncia aí do vereador Raério é muito grave, hein? Muito grave. Imagine, existe o centro comercial ou mesmo outros mercados aqui de Mossoró, onde as pessoas recebem
esses espaços para comercializar seus produtos, para sustentar suas famílias, e outros pegam estes boxes e vendem a terceiros como se fossem ali intermediários de um produto que se pode fazer este tipo de comércio. Nada disso. É importante demais que isso aconteça. Existe já uma lei, né, que veda este tipo de ação por parte dos permissionários. É possível que este projeto de lei aí, ele agregue essa fiscalização aqui para Mossoró e que, de fato, se for verificado, se houver provas, se houver, obviamente, tudo caminhando para a comprovação de que isso realmente acontece, que se venha a punição. E a primeira punição é que este concessionário possa perder ali este espaço, né? Para que realmente pessoas que precisem tenham essa possibilidade de comércio. Imagine só, o centro de Mossoró é muito concorrido. As pessoas buscam um espaço quando não se tem em mercados públicos, ou mesmo Cobal, Vucu-Vucu, alugam-se prédios, casas, para poder fazer girar ali o empreendimento. E são caros, né, estes aluguéis. E a pessoa fazer isso recebe de graça, ou pagando alguma taxa à prefeitura, e faz esse repasse de forma a burlar as leis, o sistema municipal. De fato, o vereador aí caminha para um projeto muito rigoroso quanto a isto. A gente viu também a fala da vereadora Plúvia com relação à mobilidade urbana aqui de Mossoró. É preciso avançar neste quesito também, aqui em Mossoró. Ora, imaginem só que no domingo, para esse transporte acontecer para a Avenida Rio Branco ou mesmo para o Parque Municipal, não existe esse tipo de rota ainda. É importante que se avance neste quesito. Você se deslocar aqui por Mossoró para o estudo, para o trabalho, mas também para o lazer, algo muito necessário também. Você aí que está nos acompanhando, no próximo bloco tem uma fala da vereadora Marleide Cunha, detalhando sobre uma audiência pública que vai acontecer amanhã aqui em Mossoró, tá bom? Audiência que vai trabalhar a temática inclusão. E não saiu aí nesta fala da vereadora Plúvia, mas ela vai realizar um ato no final de semana, onde ela vai, prestar contas dos 100 dias do seu primeiro mandato, né, que completa-se agora este período no dia 10 de abril. Então, 10 de abril é essa marca-chave para todos que foram eleitos em 2024, tomaram posse em 1º de janeiro de 2025. A vereadora Plúvia, né, já fez com que houvesse a confirmação deste evento, né? Bem, vamos trazer uma fala da vereadora Marleide Cunha e na sequência a gente inicia aqui a nossa entrevista, porque a Câmara de Mossoró vai promover uma audiência pública que visa debater inclusão e políticas públicas educacionais para a cidade de Mossoró. A iniciativa é da vereadora Marleide Cunha. A audiência vai acontecer nesta quarta-feira, amanhã, dia 9, a partir das 3 da tarde na Câmara. Acompanhe o convite da parlamentar. Nós vamos fazer o debate, sim, com a sociedade. Essa audiência pública está marcada para amanhã, quarta-feira, às 15 horas da tarde. Já tem as confirmações. É importante debater com a sociedade, porque é um tema complexo, a questão da inclusão na educação das pessoas com deficiência, com autismo. E não é um assunto simples que pode ser resolvido com a aprovação de um projeto de lei. Pelo contrário, é um assunto complexo que precisa ser debatido para que a gente tenha uma política efetiva de uma educação inclusiva. Amanhã a gente vai acompanhar e o nosso entrevistado desta quarta-feira, é o Ivan Baron, que é um ativista da inclusão e influência digital, vai participar desta audiência pública e virá também aqui ao nosso programa. Bem, vamos iniciar a nossa conversa com o senador Rogério Marinho, está ao vivo, virtualmente aqui conosco. Senador, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso programa. Inicialmente, gostaria que o senhor pudesse avaliar, né, o ato que aconteceu na Avenida Paulista no domingo. Ontem nós trouxemos
um trecho do discurso do senhor, né, que participou e falou ali às milhares de pessoas. Levantamento da Folha de São Paulo deu ali algo em torno de 45 mil pessoas. Não sei se o senhor concorda com esse número, mas muitas pessoas participaram, mas gostaria que inicialmente o senhor fizesse uma avaliação, já que este ato reuniu, além dessas milhares de pessoas, 7 governadores. Boa noite. Bom, boa noite, Vanúvio, e todos aqueles que nos acompanham pela TCM. Obrigado aí pela oportunidade, né? Eu acho que esse é um momento muito desafiador na política do nosso país. Nós estivemos, de fato, na Avenida Paulista, ao lado do presidente Bolsonaro. Tivemos a oportunidade e a honra de nos dirigirmos a centenas de milhares de brasileiros que estavam na Avenida Paulista. Eu conversava em cima do trio com o Derrite, que é o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, e ele me afirmava que havia mais de 400 mil pessoas presentes na Avenida Paulista na hora em que tínhamos a nossa conversa, em torno de 3 horas da tarde. É evidente que essa é uma guerra de narrativas que não contribui, né, para o processo democrático, e um fato inquestionável é que quem reúne pessoas, quem reúne multidões aonde vai é o presidente Bolsonaro, que é o maior líder popular, do Brasil, é alguém que tem uma capacidade de liderança extraordinária, tem uma empatia com a população fantástica. Nós sentimos essa vibração, essa troca, né, esse entusiasmo da população que estava presente. Todos lá vieram de forma espontânea, de vários lugares do Brasil, mas principalmente da cidade de São Paulo, do interior de São Paulo. Né? E foi uma experiência maravilhosa. Nos dirigimos do alto de um trio a centenas de milhares de brasileiros, falando sobre o que é, sem dúvida nenhuma, muito importante para todos nós, que é de liberdade, né? Que é da necessidade de nos reencontrarmos com o nosso país, de trabalharmos a pacificação, de voltarmos à normalidade democrática, de evitarmos a injustiça, né? E de termos, de fato, o Estado de Direito restaurado através da anistia, né, que vai permitir que possamos nos dedicar ao que realmente interessa ao Brasil, que são os graves problemas econômicos que estão por vir em função do descontrole fiscal que o Brasil hoje passa em função de um governo populista. Senador, este ato que aconteceu lá na Avenida Paulista pedia justamente, né, a defesa da anistia dos que foram punidos pelo 8 de janeiro lá de 2023. Bem, a minha pergunta para o senhor como que o senhor observa as punições, as medidas que foram adotadas e sobre tudo que aconteceu no 8 de janeiro, quem precisa ser punido e quem precisa ser anistiado? O que existe é um crime impossível, né? Se tenta passar para a opinião pública a materialização de um golpe que teria ocorrido, de um suposto golpe, no dia 8 de janeiro, com o exército de Brancaleone. Não cabe na cabeça das pessoas de bom senso que idosos, que idosas, que crianças, que pessoas com dificuldades cognitivas, armados de bíblias, de bandeiras, né, de estilingue, como disse o próprio Ministério Público, crianças, pessoas com dificuldades, enfim, essas pessoas tivessem a possibilidade ou a vontade ou a disposição de suprimir o Estado brasileiro, de suprimir o Estado de Direito no Brasil. Então, nós estamos vendo um processo em que, ao fim e ao cabo, há uma espécie de jurisprudência de exceções. Se desprezou a questão do júri cultural, porque quando se tem um processo desse naipe, é uma distribuição por sorteio e foi entregue ao senhor Alexandre de Moraes. A presunção de inocência, nós estamos vendo vários ministros falando fora dos autos, já pré-julgando o caso. Você tem a questão de uma espécie de sentenças industriais feitas sem que o direito e ao amplo acesso ao material de defesa seja disponibilizado.
né? Então, nós temos uma série de elementos aí, a prerrogativa de foro, né? O presidente da República, o Jair Bolsonaro, é o único dos presidentes desde 1985 que, após sair do cargo, está sendo julgado na última instância, né? Como se o foro tivesse sido estendido. E essa dilatação do foro foi interpretada pelo atual Supremo Tribunal Federal depois de 2023, né? Quer dizer, após o início do inquérito, do processo, né? No final de 23, por exemplo, se decidiu que teria que ser julgado numa Câmara e não no Pleno. A Câmara tem lá o Dino, né, o Flávio Dino, que é ministro hoje, na época era o ministro da Justiça do governo que seria golpeado. Então é evidente que ele não tem isenção de julgar o presidente da República, que ele sabidamente é adversário e antagonista, né, atacou com palavras fortes, chamando de genocida, de serial killer, né, entrou com um processo penal contra o presidente. Então, um mínimo de autocontenção seria importante para até preservar a imagem do próprio tribunal, mas o Dino se manteve no processo. Então, acreditar que um juiz que se diz vítima, que é o Moraes, ele vai julgar isso com isenção, é muito pouco provável, é um julgamento político. E nós acreditamos que o que se pretende é se tirar do processo político aquele que hoje é o maior líder do país, em qualquer pesquisa séria, ele pontua na liderança e a população hoje se ressente do fato de que foi enganada em 2022, porque quem prometeu picanha, no caso de Lula, não entregou nem ovo, né? E a população mais fragilizada do ponto de vista econômico está sofrendo muito com a forma como esse governo se comporta, com ações populistas, né? Olhando pelo retrovisor, acusando os outros dos problemas que ele tem causado e, sobretudo, tendo uma gestão absolutamente temerária, deletéria, que tem atingido a população mais fragilizada do ponto de vista econômico, com a perda acelerada do poder aquisitivo. Basta perguntar a qualquer dona de casa no Brasil como é que está a situação hoje, né? Mesmo com o tal do aumento real do salário mínimo, está comprando menos alimentos e tendo maior dificuldade de prover o sustento das suas famílias. Senador, o ex-presidente Bolsonaro vai cumprir a agenda aqui no Rio Grande do Norte em pontos específicos e simbólicos. Quando ele era presidente, chegou a vir, por exemplo, em Oiticica, né, na barragem que foi inaugurada agora recentemente. E por que esses locais foram escolhidos e por que o Rio Grande do Norte foi definido como o estado para iniciar essa Rota 22? Bom, eu gostaria só de arrematar a minha resposta, foi tão longa que eu parei. É que, ao fim e ao cabo, o que nós queremos é que o parlamento brasileiro, que representa a população brasileira, vote a anistia, que é prerrogativa do Congresso Nacional, né? E a gente volte à normalidade democrática e vamos discutir política, vamos discutir os problemas do Brasil, né? Porque o Brasil está precisando muito, né, ser ajudado, porque a administração do PT está nos levando a uma situação que nós já vimos nos últimos anos, quando o governo da Dilma Rousseff nos levou para aquele buraco, né, para aquela catástrofe que todos nós presenciamos. São os mesmos personagens, os mesmos métodos, e nós já sabemos o final desse filme. A sua pergunta é o seguinte: o partido está preocupado em fazer uma espécie de planejamento de médio e longo prazo. Então, todos os anos ímpares, aqueles que ocorrem no intervalo entre as eleições, então 2025, que é este ano, 2027, que é o ano após as eleições de 26, 2031, o PL vai buscar chegar mais próximo do eleitor através do projeto chamado Rota 22. Então, essa conexão com o eleitor, que naturalmente é conservador e de direita, que defende, como nós defendemos, né, valores da família, a vida desde a concepção, o valor da vida desde a concepção, que defende o direito de propriedade, que é contra a descriminalização das drogas, que acredita que é necessário se apoiar o empreendedorismo, o livre-arbítrio, a liberdade de opinião, que acredita que o Estado brasileiro ele precisa ser eficiente, enxuto, e servir a sociedade brasileira e não se servir dele, ao contrário do que ocorre hoje, um Estado hipertrofiado, um Estado gordo, um Estado gigantesco, que é um cabide de emprego que cria dificuldades para o empreendedor. Então, nós estamos no antagonismo a esse tipo de situação. Nós somos contrários ao aumento de impostos e de taxas de forma exacerbada para financiar esse Estado gigante, né, e que impede o crescimento sustentável a médio e longo prazo. Então, quem pensa como nós vai ter a oportunidade de conversar com o partido. Nós vamos fazer no Estado do Rio Grande do Norte 24 oficinas, fizemos já 3,
e 9 grandes seminários. O primeiro vai ser esse em Pau dos Ferros, né, que o presidente Bolsonaro vai participar. Nós faremos, ao final, apresentaremos um projeto resultante dessas ações, onde o Estado do Rio Grande do Norte, através da sociedade civil organizada, vai se manifestar a respeito não só dos seus problemas, mas, sobretudo, de quais os caminhos que devem ser seguidos para retirarmos o Estado do atoleiro em que ele se encontra. O Estado está com pouca sorte, né? Quase 7 anos de governo do PT, uma professora que governa o Estado do Rio Grande do Norte e nos deixa numa situação de último colocado nos índices, por exemplo, de educação básica, né? Então, isso significa a falência do modelo que aí está, e nós queremos apresentar uma alternativa. Então, se o PT faz mal ao Brasil, também faz muito mal ao Rio Grande do Norte. E por que o Rio Grande do Norte? Porque, como secretário-geral do partido do PL, nós entendemos que era necessário fazer um piloto, e o piloto foi estabelecido com o presidente Valdemar, com o presidente Bolsonaro, que seria no Rio Grande do Norte. Em junho, nós vamos levar essa ação para em torno de 6 a 8 estados da federação, e vai ser o que acontecerá no 2025. Todos eles terão início, né, com a presença do presidente Bolsonaro. A nossa programação começa na sexta-feira, né, na saída de Natal às 7 da manhã, iremos até Acari, percorrendo toda aquela região ali, do Potengi, do Trairi, aquela estrada que liga a cidade de Acari, a cidade da moda, onde há uma estrutura que foi edificada com recursos que foram aportados quando eu era ministro do Desenvolvimento Regional e o presidente era o presidente Bolsonaro, uma área para exposição, para comercialização, né, para confecção de vestuários ali na região do Seridó. De lá nós iremos até o Itzica, que é uma obra importantíssima no Rio Grande do Norte, porque é o primeiro pulmão que recebe as águas do São Francisco a partir do rio Piranha do Sul, né? E o fechamento dessa barragem, nós entregamos a barragem com quase 95% das obras concluídas. No nosso governo aportamos 300 milhões de reais, foi o maior recurso aportado, né, nessa obra que começa a ser edificada em 1950, reiniciada em 1993, é paralisada no governo da Dilma Rousseff em 2015, reiniciada em 2018 e praticamente concluída no nosso governo. Só não foi em função da dificuldade da gestão do governo do Estado, mas é uma obra que vai servir a todo o Estado do Rio Grande do Norte, e em especial a região do Seridó. De lá, isso acontecerá 13h, quero convidar todos, né, que puderem estar presentes, e de lá nós iremos até a cidade de Pau dos Ferros, onde acontecerá o primeiro seminário do Rota 22. Queremos chegar lá às 6 horas da noite, né, e faremos um seminário onde será apresentado o relatório tanto das equipes precursoras que percorreram o estado do Rio Grande do Norte preparando esse evento, como das oficinas que já ocorreram em 3 cidades polos ali da região oeste. E ao final do seminário, com a presença do presidente Bolsonaro, das lideranças locais, né, nós teremos um ato de filiação partidária com alguns prefeitos, algumas lideranças que serão candidatas ao pleito de 2026, na cidade de Tenente Ananias. O presidente deverá dormir naquela região e no dia seguinte nós vamos visitar o túnel, né, Apodi, do canal do Apodi, ali na cidade de Major Salles, que fica na fronteira com a Paraíba, ao lado de Luiz Gomes. Essa obra é uma obra importantíssima, é um canal acessório do eixo norte da transposição de São Francisco, que foi concluído por nós, né? Ele foi retirado do projeto em 2013, quando o ministro do Desenvolvimento Regional, em 2020, nós retomamos o projeto, licitamos o projeto, em seguida licitamos a obra, iniciamos a obra em 2021, alocamos os recursos em 21 e 22, né, e deixamos recursos consignados no orçamento na proporção de mais de 400 milhões de reais. Essa é uma obra importantíssima para toda a região oeste, porque a partir daquela região de Cajazeiras, na Paraíba, adentrando ali para o Major Salles e Luiz Gomes, ele vai tornar perene o rio Apodi até o rio Mossoró, em Mossoró. E nós vamos ter a possibilidade de que mais de 30 municípios da região oeste tenham resolvido de uma vez por todas o problema da falta d'água. E nós estamos falando de mais de 700 mil nordestinos, da Paraíba, do Ceará, do Rio Grande do Norte, que serão contemplados com essa obra tão importante. Então, o presidente estará em Major Salles no começo da manhã, de 8 horas, 8h30, para visitar essa obra, e de lá seguirá até Fortaleza, passando por Mossoró. Nós iremos passar no trajeto que levaremos o presidente até o aeroporto de Fortaleza, para a cidade de Mossoró, e eu quero, inclusive, pedir ao presidente que pare um pouquinho ali
naquela obra importante que está acontecendo na cidade de Mossoró, que é a ligação entre as duas rodovias, que foram mais de 40 milhões de reais alocados pelo governo do presidente Bolsonaro quando eu era ministro do Desenvolvimento Regional, e uma obra que vai mudar a cidade de Mossoró. É importante que o presidente Bolsonaro tenha a oportunidade de ver o que está acontecendo, fruto da sua disponibilidade, da nossa iniciativa, do pedido da cidade de Mossoró, do prefeito Alisson, dos comerciantes que serão beneficiados pela sociedade civil organizada de Mossoró, né, e da ação que tivemos como ministro do Desenvolvimento Regional na época. Vamos já voltar, né, o nosso bate-papo aqui com o senador Rogério Marinho. Inclusive, senador, só para deixar claro aqui, a gente está à disposição também a acompanhar essa agenda do presidente Bolsonaro aqui no Rio Grande do Norte, aqui nessa passagem por Mossoró. A gente disponibiliza também aqui a 95, a TCM, para a gente acompanhar esta importante agenda. Bem, falando sobre 2026, o ato ontem, né, na verdade no domingo, lá em São Paulo, mostrou a presença de 7 governadores de diferentes estados. Também a presença de possíveis pré-candidatos à presidência da República, com a hoje inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro. O senhor entra nesta lista também de pré-candidato a presidente da República, senador? Bom, primeiro, muito obrigado aí pelo lançamento, mas eu não tenho essa pretensão. Eu sou pré-candidato ao governo do estado do Rio Grande do Norte, né? Essa é a ação que eu estou empreendendo, é o trabalho que nós vamos fazer, e eu sei o tamanho do desafio, eu sei a dificuldade que o estado do Rio Grande do Norte se encontra, e é necessidade de se ter muita coragem para mudar o estado, tomando medidas, inclusive, talvez mais duras, mas que precisam ser tomadas para que o estado retome, né, o caminho do desenvolvimento sustentável que foi perdido há muitos anos. Nós estamos literalmente sem rumo. Veja o que aconteceu na Avenida Paulista. Muita gente falou que o presidente Bolsonaro estava abandonado, não tinha ressonância na direita. Estavam 7 governadores, mais a vice-governadora do Distrito Federal, a Celina, que de fato hoje é a candidata à reeleição, deve assumir o governo já em março do próximo ano, do Distrito Federal. O governador Cláudio Castro do Rio de Janeiro, que não foi também, mas porque houve muitas chuvas no Rio de Janeiro, mas mandou uma mensagem de apoio e de solidariedade ao presidente, e também o governador Eduardo Riedel, do Mato Grosso do Sul, que também tinha uma outra agenda no seu estado, já previamente estabelecida com grupos econômicos, e mandou também uma mensagem ao presidente. Então, a gente está falando de 10 governadores que estavam ao lado do maior líder político da direita no Brasil. Então, hoje, o nosso candidato, até porque não transitou em julgado, há ações no Supremo Tribunal Federal ainda, a possibilidade de uma ação rescisória da inegibilidade, uma inegibilidade que o presidente Bolsonaro foi sancionado porque se reuniu com senadores, com embaixadores no exercício do seu mandato. Ele não se reuniu. Para falar a respeito brasileiro. E até agora não é crime você ter opinião a respeito de um determinado essa política brasileira. E a outra inegibilidade também não é por roubo, né? Não é por corrupção, né? É uma inegibilidade em função de um comício que ele participou no dia 7 de setembro de 2021 ao lado do empresário Luciano Hang num carro de som. São as duas inegibilidades, é importante deixar isso claro, né, para a população. Eu não sei se caiu. Alô, tá tudo bem? Deu uma travada, mas a gente está seguindo, senador. Tá ok. Vamos embora. Então, são as duas inegibilidades. O presidente, inclusive, ficou uma coisa até meio cômica, né, Valor? Porque nós vimos aí, o presidente foi processado porque importunou uma baleia e foi arquivado, foi processado porque falsificou o cartão de vacina, foi arquivado, foi processado porque comprou imóveis, foi arquivado. Aí está faltando agora a questão do golpe, né, do pretenso golpe. Então, eu não tenho dúvida que na cabeça das pessoas está claro que essa situação é um crime possível. E o Parlamento brasileiro, que é o responsável pela questão da anistia, de acordo com a Constituição, certamente vai votar essa anistia e o presidente estará apto a enfrentar
às urnas de 2026. Por isso ele é o candidato. Caso isso não aconteça, todos nós vamos conversar com o presidente Bolsonaro, que é o maior líder da direita do Brasil, para verificar qual é o rumo que queremos tomar. Mas o candidato nosso plano A é o Jair, né? O nosso plano B é o Messias e o nosso plano C é Bolsonaro. Senador, com relação aqui ao Rio Grande do Norte, o senhor, portanto, confirma aqui a nossa audiência de que o senhor é pré-candidato ao governo do Estado. Como é que chega o senhor para esta preparação, né? O primeiro evento de qualificação seria o Rota 22. E como é que o senhor prepara o PL junto com outros partidos e aliados? Isso tendo em vista o próprio Álvaro Dias, que lançou também uma pré-candidatura, o senador Stevenson, que é chamado a concorrer também ao governo do Estado, e o prefeito de Mossoró, que é apontado também como pré-candidato ao governo. Isso eu estou falando de uma ala, né, da direita puxando para o centro. Vai ter a candidatura de esquerda, pelo que a gente tem observado. Mas, do ponto de vista da oposição, vai ter aliados ao bolsonarismo, à direita? Como é que isso deve funcionar? Porque o senhor, inclusive, falou sobre união da oposição. Essa é uma união viável? Bueno, primeiro, todos aqueles que acreditam que é necessário mudar o Estado do Rio Grande do Norte e se opor ao desgoverno do PT, que faz muito mal ao Rio Grande do Norte, é exemplo do que faz ao Brasil, tem, evidentemente, lugar ao nosso lado, né? Então, o prefeito Alisson de Mossoró, o ex-prefeito Álvaro Dias de Natal, o senador Stevenson Valentim, né? O prefeito de Natal atual, o ex-deputado Paulinho Freire, né? O próprio senador José Agripino Maia, né? As lideranças de partidos que poderão se aliar conosco, como o deputado João Maia, né? O deputado Robson Farias, o deputado Jurão, o deputado Gonçalves, o deputado Benes Leocádio, enfim, um grande número de deputados na Assembleia Legislativa. O PL hoje tem 6 deputados com mandato na Assembleia Legislativa. Nós temos hoje 18 prefeitos, vários prefeitos vão se filiar, inclusive, no dia 11, ao lado do presidente Bolsonaro. Temos hoje 29 vice-prefeitos, ou seja, mais de 40 prefeituras têm a participação do PL, ou como prefeito ou como vice-prefeito. Aí você tem os partidos aliados como o PP, como a União Brasil, como Republicanos, né, como o Podemos, como o PSDB. Então, é um grande número de partidos políticos e de lideranças políticas que precisam ter a capacidade de, ao longo desse ano, buscar essa aglutinação. Isso é um processo como qualquer outro. Eu nunca vi a definição de uma candidatura acontecer com tanta antecedência, né? Ela vai acontecer naturalmente no final do ano, no princípio do próximo ano, quando houver um afunilamento natural daqueles que se propõem a ser candidato e enfrentar o desafio, por exemplo, de serem candidatos ao Senado da República, na chapa majoritária. São 2 vagas, a vice-governador, né? E também ao governo do Estado. Eu tenho dito que ser candidato ao governo do Estado do Rio Grande do Norte não é um passeio no parque. Nós temos um desafio enorme pela frente. Nós temos hospitais sucateados, filas extensas de cirurgias eletivas. Nós temos estradas absolutamente depreciadas e esburacadas, sem condição de tráfego, que machuca muito a população que precisa trafegar por essas vias, que precisa escoar a sua produção. Nós temos um Estado que está pontuando nos últimos lugares nos índices de proficiência da educação, apesar de ser uma professora que nos governa. Nós somos um Estado que perdeu o bonde de se compararmos com os estados vizinhos, não apenas o Ceará, mas vamos pensar na Paraíba, que é um estado que tem praticamente o mesmo tamanho, tem a mesma dimensão econômica. Nós estamos ficando para trás. Nós somos um estado que não consegue apresentar um projeto, né, que leve em consideração a necessidade de gerarmos emprego, renda e oportunidades para a nossa juventude, de qualificação da nossa mão de obra, de exploração do nosso potencial. Nós somos um estado que temos sérios problemas na questão de licenciamento de empreendimentos que geram emprego no nosso país, pela visão ideológica, tacanha, bizarra de quem governa o estado do Rio Grande do Norte, o que se reflete também no nosso país. Nós somos um estado, enfim, que tem muitos desafios pela frente. A segurança pública, né? Existem territórios no estado do Rio Grande do Norte onde o poder público não consegue adentrar. Passaram a ser territórios de gangues, de milícias, do crime organizado, sobre a inércia
praticamente a cara de paisagem que o governo faz hoje, onde há uma necessidade de um enfrentamento mais vigoroso. Então, quem governar o Rio Grande do Norte vai ter que, primeiro, ter a autoridade, a legitimidade e a coragem de sentar numa mesa com os poderes, o Judiciário, o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas, e dizer que cada um deles tem que dar a sua parcela de contribuição para que o Estado volte a ter capacidade discricionária de fazer os investimentos que a grande maioria da população precisa ter. Não é possível, no final do ano, setores importantes do nosso funcionalismo público terem as suas situações resolvidas e faltar esparadrapo no Valfredo Gugel. Nós precisamos pegar os nossos imóveis que não servem ao Estado, né? A questão da CAERN, que o governo pretende fazer uma PPP que não vai resolver o nosso problema. Nós temos aí boa parte da população que não tem esgotamento sanitário, a água tratada de qualidade com regularidade não chega em regiões importantes do Estado, região do Potengi, que está sobrecarregado com a adutora Monsenhor Expedito, né? A região do Agreste, que tem séria dificuldade de abastecimento, a região do Oeste também. Então, nós precisamos fazer a concessão da CAERN, vender a CAERN, para ter os recursos necessários para recuperar a nossa infraestrutura e darmos o equilíbrio necessário ao Estado. Nós temos que conversar com os nossos funcionários públicos para valorizá-los, para prestigiá-los, mas para que eles entendam que o ganho de produtividade só poderá ocorrer, mesmo havendo a correção da inflação, mas o ganho da produtividade só poderá ocorrer se de fato o Estado passar a ter a capacidade de propiciar essa situação aos funcionários públicos sem colocar em risco a necessidade de provermos a sustentabilidade do Estado. Então, não é um desafio fácil atrair investidores, atrair negócios, fazer um ambiente que permita que quem quer investir venha para o Estado do Rio Grande do Norte. Temos as vantagens comparativas potencializadas, fazer as alianças necessárias. Então, eu sei o desafio que isso significa e o que vai apresentar. É mais conveniente, é mais fácil, é mais confortável cumprir o nosso mandato de senador. Nós temos mais 6 anos de senador da República. Mas eu só sou senador da República, só sou líder da oposição, né? Eu só estou na posição de secretário-geral do Partido Liberal em todo o país, porque fui honrado com o voto, com a confiança dos norte-riograndenses. Então, a única maneira de a gente retribuir isso é se colocar à disposição do Estado. Agora, isso é uma construção. Se ao final desse ano nós não sentirmos que há aderência, que há aglutinação ao nosso projeto, nós temos toda a condição de votarmos em uma outra candidatura que se apresente. Tem aí o ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias, tem o senador Estílio Valentim, que deve querer renovar o seu mandato ao Senado, está fazendo um belo trabalho, né? Tem o prefeito Alisson, como você já pontuou, né? É aventado com a possibilidade de ser candidato ao governo do Estado. Então, eu só posso ser candidato a governador. Se eu não for ser candidato a governador, eu vou ficar onde me encontro, né? Outros têm outras alternativas e outras possibilidades. Conversar, transigir, negociar, construir um projeto para o Estado do Rio Grande do Norte, não apenas fazer a crítica dos problemas que o Estado tem, mas apresentar soluções, apontar caminhos, tentar trazer propostas que sejam execuíveis. Isso é o que vai permitir que uma eventual candidatura ao governo do Estado possa ser, de fato, assimilada pela população. Isso é um processo até o final do ano, eu espero. Senador, nós temos 1 minuto. Eu gostaria que o senhor, para encerrar aqui a nossa conversa no cenário político, pudesse fazer um convite, portanto, para a participação aí de todos no Rota 22. Bom, muito obrigado a você e a TCM pela oportunidade, pelo espaço. Eu gostaria de dizer a todos os norte-riograndenses que isso é uma oportunidade que nós vamos ter de estarmos ao lado do maior líder político do Brasil na atualidade. Realmente é emocionante andar ao lado do presidente Bolsonaro, a maneira como ele é acolhido, acariciado, como ele é aclamado pela população brasileira, que reconhece, né, a sua autenticidade, o seu sacrifício e a maneira como ele se doa ao Brasil. Então, no dia 11, às 11 da manhã, estaremos em Acari, na Cidade da Moda, 1h da tarde em Oiticica, né, às 6 horas da noite lá em Jucurutu, né, às 6 horas da noite em Pau dos Ferros, na AABB, né, com o presidente Bolsonaro. Em seguida, nós estaremos no Ilocano Patrícia Ananias. No dia seguinte, 8 horas da manhã, aliás, em Major Salles, na obra lá do canal do Apudi. E eu espero estar passando por Mossoró em torno de 2 horas da tarde. Eu vou conversar ainda com o presidente Bolsonaro para, nesse trajeto que ele fará em direção ao aeroporto de Fortaleza, ver se ele para lá pelo menos 20 minutos para conhecermos ali a obra maravilhosa que está sendo edificada com a ação do governo do presidente Bolsonaro,
e desse ministro aqui, Rogério Marinho. Obrigado, seja sempre bem-vindo. Da próxima vez, presencialmente, senador. Até a próxima. Obrigado. A você de casa, a gente agradece a audiência. Lembrando que esse programa vai estar daqui a pouco no YouTube. Boa noite, até amanhã. Um abraço.